Então, pessoal, começando a nossa segunda aula da semana, agora eu vou fazer duas questões Enem com vocês, para vocês verem como funciona a interpretação de texto nas questões do Enem e como que a gente aplica isso para resolver o exercício, tá? Duas dicas que eu dou, na verdade, sempre que você for fazer a prova enquanto estiver lendo o texto de matemática, sempre sublinhe, tá? Aqueles pontos mais importantes do texto, que tem um conteúdo relevante para você resolver a questão, certo? E sempre defina qual que é o objetivo da questão, beleza? Para você não ficar perdido no meio do caminho, tá? Então, vamos começar a ler. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entalha em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva no sentido centro-bairro, próximo à Ponte da Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na figura. Tá? E aí tem a figura. Considere que o raio externo de cada cano na imagem seja de 60 centímetros, ou 0,60 metros. Ou seja, ele já deu o raio para a gente. Não sei para que eu vou usar ainda, mas ele deu o raio. E que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. Ou seja, a parte de cima da carroceria está a 1,30 metros do solo. Tá? Então, olha, se a gente olhar na imagem, que ele quis dizer até agora? Ele quis dizer que, por exemplo, o raio de cada tubo desse é de 60 centímetros e que essa altura aqui, ó, da parte de cima da carroceria até o chão, ó, esse equivale a 1,3 metros, tá? O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos, tá? Então aqui, ó, nós temos os canos empilhados, tá? Então, ó, imagine que aqui seja o chão, tá? O chão aqui. Isso, vou fazer um pontilhado, tá? Essa barra preta aqui vai ser a nossa carroceria, certo? Que é onde que esses tubos eles estão apoiados. Então é essa distância aqui, ó, que é a distância de quê? De 1,3 metros, certo? E aqui já está no desenho que é 60 centímetros, ou 0,60 metros. O texto aqui está repetido, tá? Então a gente desconsidera isso aqui. Tá? A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo meio metro menor do que a altura do vão do viaduto. Então olha que interessante. Aqui nós temos a altura da carroceria, certo? E aqui nós temos o que? A altura da carga, certo? Sabendo essas duas alturas, a gente tem que dar mais meio metro para cima. E esse meio metro, vamos supor, vou pôr aqui, ó, um pedacinho pequeno. Esse meio metro aqui é onde que é o viaduto, tá? Para que isso? Pro caminhão, pro ônibus, eles não entalarem que nem aconteceu aqui nessa manchete, tá? Então, olha, aqui está o nosso viaduto, tá? Essa parte de cima pontilhada. Isso. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre o seu vão? Então, olha, a gente tem que descobrir qual que é essa altura aqui, certo? Do chão até o viaduto, ou melhor, do chão até o viaduto. Isso aqui é o que? É o que a gente precisa achar, tá? Olha, nós sabemos que esse pedaço aqui vale 1,3, perfeito? E que esse pedaço aqui vale meio. O que nós temos que achar? Nós temos que achar a altura da carga. Vocês concordam comigo? Bom, então observe que se eu fizer, por exemplo, 4 vezes o raio, ó, um raio, certo? 2 raios, 3 raios, 4 raios, certo? Se eu fizer 1,3 mais meio, dá 1,8. Concorda comigo? Mais
4 vezes 0,6 dá 2,4. Então, somando isso, olha, vai dar o quê? Vai dar 4,2, certo? Ó, 4,2, certo? Errado, tá? Por quê? Observem comigo que numa faixa aqui do raio, a gente está contando o raio duas vezes, olha. Se a gente pegar esse ponto, tá? Essa reta aqui e essa reta aqui, ó. Esse pedaço do raio, a gente está contando duas vezes, ó. Certo? Então esse valor não é verdadeiro, tá? O valor vai ser um pouco menor que isso. E como que a gente vai calcular isso? Bom, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui para a gente fazer. Aí, tá? Então é isso que eu quero que vocês observem, que sempre vão ter pegadinhas na prova do Enem. Por exemplo, você podia vir marcar 4,2 aqui e achar que a resposta vai estar certa, tá? Mas provavelmente não vai estar. Bom, nós queremos saber a altura da carga. Vocês concordam comigo? Por exemplo, o que acontece se eu juntar os raios, que nem eu mostrei no vídeo anterior para vocês? Eu vou formar o quê? Um triângulo equilátero. Vocês concordam comigo? Certo? E esse triângulo equilátero ele vai ter lado de 1,2 metros, porque é duas vezes o raio, tá? E aí, olha, observem que daqui, esse pedaço de cima aqui, olha, é o valor de um raio, é 0,6 metros. E o valor daqui, que eu centro para baixo aqui, também é o valor de um raio, tá? Que vai ser também 0,6 metros. Então, o que falta para a gente definir agora? Falta a gente definir esse espaço aqui, ó. Esse tamanho aqui. E que tamanho que é esse? Não é a área do triângulo equilátero como a gente calculou, tá? É a altura. Olha, observe para vocês verem. A altura do triângulo equilátero é esse espaço que falta para a gente. E aí, tá. Como que a gente calcula a altura do triângulo equilátero? Bom, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, certo? Bom, o nosso L vale 1,2. Raiz de 3, ele pediu para considerar 1,7. Perfeito? Tudo isso dividido por 2, tá? E aí cada um gosta de fazer a conta de um jeito. Tem gente que gosta de simplificar aqui primeiro ou fazer direto. Vocês que decidem, certo? O importante é que essa altura aqui, ela vai dar 1,02, tá? Então aqui agora eu vou colocar 1,02. Bom, agora eu vou achar a minha altura mínima, tá? Porque eu sei todas as medidas, desde o chão até o viaduto, tá? Qual que vai ser essa medida? Vai ser 1,3, que é a altura do chão até a carroceria, certo? Ó, a altura da carga vai ser 1,02 mais 0,6 mais 0,6. Certo? Então, ó, 1,02 vai ser 1,02 mais 2 vezes 0,6, que vai dar 1,2 também. Tá? Esse 1,2 que eu estou colocando é esse 0,6 mais 0,6. E por último, eu vou somar o meio metro aqui, que é a margem de segurança, certo? Que ele fala aqui pra gente. Então, olha. Eu fiz errado aqui. Deixa eu apagar. Certo? Sempre quando vocês for fazer essa soma assim, sempre mantenha a coerência da nossa vírgula, certo? Aqui, ó, mais meio. Beleza? Então, ó. 2, 5 com 2, 7 com 3, 10. Vai 1. 1, 2, 3, 4. E aí agora nós achamos, ó, que a altura mínima que esse viaduto tem que ter é 4,02. Então nossa resposta seria a letra D, tá? Então observem que
não é assim, depois que a gente entende o que tem que fazer, não é uma coisa difícil, tá? Mas o mais difícil é montar, é fazer essa montagem aqui para saber os valores e do que a gente precisa. E é isso que vocês têm que treinar, tá? E aí vem tanto a interpretação como a intuição, que foi no caso de fazer aqui o triângulo equilátero e achar a altura dele, beleza? Bom, próxima questão é a questão do Enem de 2016, que está na lista de exercícios, certo? Então, olha, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que resolve esse exercício, tá? Ó, um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas, num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de madeira já possui 3 perfurações prontas, de bases distintas. Uma quadrada, que é essa aqui, de lado 4, está aqui, certo? Uma retangular, com base 3 e altura 4, base 3 e altura 4. E uma forma de triângulo equilátero, de lado 6,8. Esse triângulo tem lado 6,8. Falta realizar uma perfuração de base circular C, que é essa aqui que está pontilhada. O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular, e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações. E, para isso, escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Procurou em suas ferramentas uma serra-copo, broca com formato circular, para perfurar a base em madeira, encontrando 5 exemplares com diferentes medidas de diâmetros, como segue. E aí cada um tem um diâmetro diferente. Considere 1,4 e 1,7 como aproximações para a raiz de 2 e raiz de 3, respectivamente. Para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares de serra, copo, o marceneiro deverá escolher? Então, olha, o que ele deu de informação importante para a gente nesse exercício? Ele deu que nenhuma dessas 3 peças podem entrar no círculo aqui, certo? E a peça circular não pode entrar em nenhum dos 3 buracos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, imagine que esse círculo que eu esteja fazendo, olha, é o buraco, certo? Não vai ficar muito bom, mas tudo bem. Ó, e aí aqui, ó, eu vou mudar a cor. Eu tenho um triângulo, que é a peça. Aqui eu tenho outra peça que é o quadrado. E outra peça aqui que é o retângulo. Perfeito? Bom, vocês concordam comigo que, por exemplo, as dimensões do triângulo, do quadrado, do retângulo já estão dadas, tá? Mas o que eu quero que vocês observem? Para essa peça triangular não entrar nesse buraco redondo, a gente tem que ter uma relação aqui, certo? Bom, então vamos primeiro para a relação. No caso da circunferência circunscrita no triângulo, a gente tem a seguinte relação. A gente tem que o raio da circunferência circunscrita ela é igual a 2/3 da altura. Vocês concordam comigo? Que a gente já viu em aulas anteriores. Só que, olha, se esse raio ele for menor que esse 2/3 da altura, então a peça triangular não vai entrar, tá? Agora, se esse raio for maior, a peça entra. Por exemplo, imagine que fosse um raio menor e o triângulo do mesmo tamanho. Ó. Aí o triângulo não vai entrar. Agora, se for um raio muito maior e o triângulo pequeno, ó, o triângulo vai entrar com facilidade. Então, daqui a gente tira que o raio tem que ser menor que 2/3 da nossa altura. Certo? Bom, e como que a gente calcula a altura do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, olha, o raio da nossa circunferência ela tem que ser igual a 2/3
O nosso L é 6,8 vezes 1,7 dividido por 2. Certo? 6,8 que é o lado do nosso triângulo, 1,7 que é o raiz de 3. Por exemplo, aqui o 2 com 2 a gente pode cortar. E aí fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó, 1,8 vezes 1,7 dividido por 3, o que a gente vai achar? A gente vai achar que o raio ele deve ser menor que 3,85, tá? Mas como aqui está falando de diâmetro, vamos transformar isso para diâmetro. A gente vai saber que o diâmetro tem que ser menor que esse valor vezes 2. Vocês concordam comigo? Que no caso vai ser 7,70. Então, ó, o diâmetro nosso tem que ser menor que 7,70. Tá? Então, ó, essa quinta opção já era, essa quarta opção já era. Beleza? Agora, olha, quando a gente faz com um quadrado, qual a relação que nós temos aqui? Nós temos a seguinte relação, que a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da nossa circunferência, certo? Então, olha, a gente tem que a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro, tá? Eu estou chamando o diâmetro de D maiúsculo e a diagonal de D minúsculo, tá? Então, olha, como que a gente acha a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado, como a gente já viu, é L raiz de 2. Vocês concordam comigo? E isso é igual ao diâmetro, tá? Utilizando a fórmula aqui, ó, a gente vai achar que o diâmetro ele tem que ser menor, tá? Menor por quê? Se ele for maior, o quadrado vai caber. Se ele for menor, o quadrado não cabe. E é isso que a gente quer, que ele não caiba. Tá? Então, o diâmetro ele tem que ser menor que o lado vale 4, tá? Do quadrado. 4 vezes 1,4, tá? Então, olha, a gente sabe que o diâmetro ele tem que ser menor do que 5,6, certo? No caso que a gente está trabalhando com centímetros. Então, olha, aqui é 5,6, tá? Por hora, vamos excluir ele, beleza? Porque se for 5,6 vai caber justinho também. Nesse caso aqui do retângulo, a gente não viu qual que é a relação, tá? Mas, por exemplo, vocês concordam comigo que se eu traçasse a diagonal aqui do nosso retângulo, olha, eu teria também o diâmetro da nossa circunferência, tá? Mas como a gente não viu ainda, assim, não é muito necessário, vou pular essa parte. Vamos para os outros casos, tá? Vou limpar tudo aqui. Esses três aqui a gente já tinha descartado, tá? Até agora a gente viu as peças não poderiam caber dentro do buraco circular. Agora vamos fazer o seguinte, fazer diferente. Agora a gente tem o buraco que é um triângulo, o que é o quadrado e que é o retângulo, certo? E agora, olha, da cor, nós temos aqui a peça circular, certo? Só desenhando. O que eu quero que vocês observem agora? Eu quero que vocês observem que para a peça não entrar, agora, na relação o raio tem que ser maior. Então, por exemplo, qual é a relação que nós temos entre a altura aqui do nosso triângulo equilátero e a circunferência inscrita? Nós temos que o raio é igual a 1/3 da altura, certo? Só que para a peça circular não caber, o raio agora ele tem que ser maior que o valor de 1/3 da altura, tá? Então, olha, qual que é a altura do triângulo? Vamos fazer aqui, ó. Então, o raio tem que ser maior que 1/3 vezes. A fórmula é L raiz de 3 dividido por 2. Então, o L nosso ó, é 6,8 vezes
1,7, que é da raiz de 3, certo? Dividido por 2, tá? E aí, olha, quando a gente faz essa conta aqui, ó, 6,8 dividido por 2 dá 3,4, vezes 1,7 dá 5,78, que essa é a altura do triângulo equilátero que a gente já tinha achado. Só que agora, o que a gente vai fazer? Dividir isso por 3, tá? E quando a gente divide por 3, a gente acha que o raio tem que ser maior que 1,92 ou 1,93 arredondando, tá? Bom, a gente achou o raio, vamos achar o diâmetro. Então, o nosso diâmetro tem que ser maior que esse valor aqui vezes 2. Vocês concordam comigo? Que vai ser 3,86. Então, ó, o nosso diâmetro tem que ser maior que 3,86. Bom, aqui a gente tem o 3,8. Então, esse não é cabível. E sobra uma única opção. O diâmetro ser 4,7. Então, a alternativa certa, letra B. Então, tá vendo? O que eu usei aqui para calcular não é nada diferente do que a gente já viu. Beleza? Eu até nem usei o retângulo para não gerar confusão, tá? Mas para mostrar para vocês que a gente não fez coisa diferente do que a gente aprendeu a calcular. O grande negócio está interpretar o que ele quer, tá? Nesse caso aqui, não estou achando o meu, achei. Nesse caso aqui, como a peça não poderia caber no buraco, ela tem que ser maior que o limite, certo? E quando as outras pecinhas não poderiam caber no buraco da circunferência, então ela tinha que ser menor que as peças, tá? Então é um jogo aí de poder e não poder, tá? Num caso, um lado o buraco tinha que ser menor e no outro caso a peça tinha que ser maior. Então é uma confusão, meio que é difícil, tá? Eu não vou falar que é fácil, mas assim, treinando bastante vai dar certo. E aqui, olha, eu vou deixar um desafio para vocês. Não é uma questão tão difícil, tá? Mas que exige um pouco de atenção e interpretação para resolver. E aí, se você quiser mandar a resposta para mim por e-mail, eu pego a resposta, que aí semana que vem eu vou resolver esse exercício também. Beleza? A única dica que eu vou dar para vocês, ó, é o seguinte: tem sempre, ó, esse espaço aqui, ó. Tá vendo? A circunferência de cima, ela é maior que a circunferência de baixo. E isso vai fazer toda a diferença na hora de você montar o exercício. Beleza? Falou, galera. Obrigado. Até semana que vem.